Seguindo, olha, eu tinha dito para você fazer os exercícios de número 4 e 5. Eu me equivoquei e você deve ter percebido que, na verdade, são os exercícios de número 5 e 6. 5, lucro presumido, e 6, na sequência, o lucro real. Beleza? Bom, vamos primeiramente fazer o exercício de número 5, que é pelo lucro presumido. Uma observação importante. Este exercício aqui certamente não é para todo mundo, é para quem milita na área. Você que é profissional da contabilidade, você que é tributarista, certamente já conhece o regime tributário do lucro presumido. E aqui nos interessa, para fins do imposto de renda, a parte da distribuição de lucro isenta, de acordo com o artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Mas, para não ficar um exercício só dessa parte, aqui eu estou te cobrando tudo para chegar a essa parte. Então, nesse contexto, considero que você entende de lucro presumido, esse regime tributário, tá bom? Bom, vamos lá então. A Jonas e Jorge Limitada possui 2 sócios, sendo, Jonas Neri, que entrou com R$200 mil, e Jorge Neri com R$100 mil. Coloque uma setinha aí nos 200 mil, que dá 66,67%. Coloque outra setinha aí em 100 mil, que equivale a 33,33%. São percentuais importantes na hora da parte final da distribuição de lucro, tá bom? A empresa é tributada pelo regime do lucro presumido, grife lucro presumido, e teve os seguintes dados no ano calendário de 2019, exercendo atividade de posto de combustíveis, quais sejam, Antes, porém, veja que posto de combustível tem 3 atividades: revenda de combustíveis, que mais? Venda de outros produtos e prestação de serviços. Revenda de combustíveis, R$40 milhões. Vendas de outros produtos, R$10 milhões. Prestação de serviços, R$10 milhões. Aluguéis de imóveis, R$500 mil. Receitas de aplicações financeiras, R$300 mil. Imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras, R$60 mil. Ganho de capital, R$100 mil. Lucro líquido contábil, R$1.500.000. Pede-se, observe o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 238 da Instrução 1700 de 2017 e determine. Esse é o dispositivo que exige esses cálculos todos, tá bom? 1. O lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. 2. O IRPJ. 3. A CSLL. 4. O PIS. 5. A COFINS. 6. O lucro presumido líquido máximo distribuível isento. 7. O lucro distribuível isento máximo para o sócio Jonas Neri. E, por último, 8. O lucro distribuível isento máximo para o sócio Jorge Neres. Bom, eu já sei, no lucro presumido, quando se fala em distribuir lucro, eu posso distribuir, mesmo sem fazer contabilidade, o lucro presumido líquido. Agora, caso queira distribuir mais do que isso, eu tenho que provar que existe um lucro efetivo contabilmente. Certinho? Então, aqui foi pedido o quê? Pede-se, primeiro, observe o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 238 da Instrução Normativa 1700 de 2017 e determine 1. O valor do lucro presumido. 2. O valor do imposto de renda da pessoa jurídica. 3. A contribuição social sobre o lucro líquido. 4. O PIS. 5. A COFINS. 6. O lucro presumido líquido distribuível de forma isenta. 7. O lucro distribuível isento máximo para o sócio Jonas e o lucro distribuível isento máximo para o sócio Jorge Neres. Vamos lá. Então, primeiro, cálculo do lucro presumido. Isso aqui já é assunto que considero que você tem esse conhecimento, né? Porque esse é um assunto de outro curso, do lucro presumido, tá ok? E até te convido para que você faça o meu curso de lucro presumido, que é o curso mais completo aí do mercado, que é todo explicado didaticamente aqui no quadro, tá ok? Então, para calcular o lucro presumido, de acordo com a lei, eu presumi o quê? Estimar, não é isso? Então, para estimar, a lei estabelece os percentuais. Então, se você for lá no item 13, está lá os percentuais de lucro presumido a ser aplicado sobre a receita da atividade econômica. E aí, você tem lá, fundamentado lá no artigo 15
né, da lei 9.249 de 95. Então, se você volta lá para a página que trata do item 13, então você vai encontrar isso aqui. Percentuais de lucros do artigo 15 da lei 9.249. 1. Revenda de combustíveis adquirido para revenda 1,6%. Venda de mercadorias e produtos 8%. Serviço de transporte de cargas 8%. Serviços hospitalares 8%. Venda de imóveis das empresas com esse objetivo social 8%. Indústrias gráficas 8%. Construção civil com empreitada com emprego de materiais 8%. Serviço de transporte, exceto de carga 16%. Demais serviços 32%. Certo? Então, percentuais que nós, contadores, já temos isso em mente, né? Então, vamos fazer os cálculos. Está aqui. Revenda de combustíveis, 40 milhões. Margem de lucro presumido, 1,6 dá 640 mil. Venda de mercadorias, 10 milhões. Margem de lucro presumido, 8%, que dá 800 mil. Receitas de serviços, 10 milhões. Margem de lucro presumido, 32%, que dá 3 milhões e 200 mil. Então, aqui eu só aplico os percentuais sobre as receitas da atividade fim. E somo as demais receitas. Quais são? Aluguéis de imóveis, 500 mil. Receitas de aplicações financeiras, 300 mil. Ganho de capital, 100 mil reais. Lucro presumido é de 5 milhões 540 mil. Pronto. Agora, tendo o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, tá certo? Então, isso aqui é a base de cálculo do imposto de renda. Bom, então cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Pego o lucro presumido de 5 milhões 540 mil, aplico a alíquota geral de 15%, pronto, encontrei o imposto de renda de 831 mil. Como existe o adicional acima de 20 mil por mês, então, calculando aqui do ano, nós temos 20 mil vezes 12 dá 240 mil. O que excede tem um adicional de 10%. Então, lucro presumido, 5 milhões 540 mil, menos 240 mil dá 5 milhões e 300 mil, vezes a alíquota adicional de 10%, pronto, o imposto de renda adicional é de 530 mil reais. Item A, 831 mil. Item B, 530 mil. Esse é o valor do imposto de renda devido pela pessoa jurídica, que dá 1.361.000. Ora, a aplicação financeira, quando do resgate, ocorre a retenção na fonte, não é isso? Então, sobre aqueles 300 mil, já incidiram 20% na fonte e foi informado aí que dá 60 mil, certo? Aquilo é só uma antecipação, porque o definitivo é no final de cada trimestre. E aqui, então, estou considerando que, né, a receita do ano todo dá 300 mil, antecipou o imposto de 60 mil, subtraio, o imposto de renda a pagar é 1.301.000. Então, esse é o saldo a pagar, mas o imposto de renda da pessoa jurídica do ano, para todos os fins aqui, é de 1.361.000. Tá ok? Para calcular o lucro presumido líquido, por exemplo. Seguindo, item 3, cálculo da contribuição social sobre o lucro. Ora, o que diferencia na hora do cálculo da contribuição social sobre o lucro é o percentual. São somente 2 percentuais a serem aplicados. Quais são? Vendas, 8% e serviço, 32%. Então, por exemplo, no imposto de renda, eu tenho vários percentuais, não é isso? Aqui, para a contribuição social sobre o lucro, são 2. Ó. Revenda de combustíveis, 40 milhões, vezes 12%, que dá 4 milhões e 800 mil. Venda de outros bens, 10 milhões, vezes 12%, que dá 1 milhão e 200 mil. Receita de serviço, 10 milhões, 32%, que dá 3 milhões e 200 mil. Então, calculado o da atividade fim, agora acrescento as demais receitas. Aluguéis de imóveis, 500 mil. Receita de aplicações financeiras, 300 mil. Ganho de capital, 100 mil. Pronto, a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido é de 10 milhões e 100 mil. Aplico a alíquota de 9%. Pronto, encontrei o valor da contribuição social sobre o lucro líquido. E cálculo do PIS. Ora, para a pessoa jurídica que está no lucro presumido, é PIS e COFINS cumulativo, ou seja, só incide sobre a receita da atividade. Não posso abater crédito de PIS da entrada, não. Então, peguei aqui, revenda de combustíveis, 40 milhões, só da atividade fim. Venda de mercadorias, 10 milhões. Serviços, receita de serviços, 10 milhões. Pronto, essa é a base de cálculo do PIS e da COFINS, que dá 60 mil reais. A alíquota de PIS cumulativo aqui do lucro presumido é de 0,65%, que dá 390 mil reais. A mesma base de cálculo
60 milhões, vezes a alíquota de 3%, pronto, encontrei o valor da COFINS de R$1.800.000. Tudo isso aqui é assunto lá do custo de lucro presumido, né? Agora, aqui no custo de imposto de renda, eu passei um exercício para você buscar lá atrás para recordar tudo isso, né? Porque aqui no custo do imposto de renda da pessoa física, eu preciso é dessa parte aqui. Então, cálculo do lucro presumido líquido. Então, eu pego o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda. 5.540.000, certinho? E subtraio o imposto de renda da pessoa jurídica devido, 1.361.000. Cuidado para não pegar esse saldo a pagar. Eu tenho que pegar o imposto devido, que é a da alíquota de 15%, mais o adicional de 10%, sem subtrair as antecipações. Beleza? Subtraio a contribuição social sobre o lucro líquido de 909.000 que acabamos de calcular. Subtraio PIS, 390.000. Subtraio COFINS, 1.800.000. Pronto, o lucro presumido líquido é de 1.080.000. Certo? A empresa pode distribuir esse valor como lucro isento? Pode. E se achar que o lucro efetivo é maior, é só fazer uma contabilidade. E essa empresa fez. Feita a contabilidade, descobriu que o lucro contábil dá 1,5 milhão. E claro, eu pedi aí no exercício que calcule o lucro distribuível isento máximo para os dois sócios. Então está aqui. Distribuição de lucro ao sócio Jonas. Em vez de calcular sobre o valor do lucro presumido líquido, eu peguei lá a informação fornecida de lucro líquido contábil de 1,5 milhão, vezes 80%, que é o percentual de participação societária. Pronto, a distribuição de lucro isento máximo do sócio Jonas é de 1.200.000, certo? E distribuição de lucro isento ao sócio Jorge é pegar o lucro líquido contábil, o mesmo valor, 1.300.000, e distribuir o restante, ó, percentual de participação societária, 20%, que dá lucro distribuível isento de 300.000. Aqui uma nota. Veja, como a empresa optou por distribuir o lucro contábil, então, que é maior do que o lucro presumido líquido, nesse caso vai ter que comprovar a Receita Federal e transmitir o SPED contábil ECD até 31 de maio do ano seguinte. Entendido?